Eu saúdo todos aqueles que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata e está começando agora o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Um programa que é feito para que você que nos assiste, através dos diversos canais pelos quais nós temos transmitido os nossos conteúdos, para que você tenha uma experiência de conhecer o projeto de Deus para a sua vida e, de uma forma especial, compreender o momento profético que nós estamos vivendo. O mundo que vivemos, aquilo que acontece à nossa volta, a realidade que está em todos os cantos desse planeta, o que isso quer dizer dentro do projeto de Deus? O que nós podemos aprender, entender e o que o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar e de que maneira Ele quer nos preparar para esse momento que nós estamos vivendo. É por isso que nós estamos no ar com esse conteúdo, que, aliás, se você perdeu os conteúdos anteriores, pode acessar o canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube e lá você tem todos os conteúdos nesses 4 anos do programa Anunciando o Evangelho Eterno, que semanalmente é trazido para vocês. Se por acaso você está no YouTube, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Nós sempre fazemos questão de chamar a atenção para essa ação que você faz e que ajuda a anunciar o Evangelho Eterno. E aqui estamos os pastores reunidos para este programa de hoje, essa edição do programa de hoje. Pastor Sérgio Souza, Paz do Senhor. Pai do Senhor Josias, Adriano, Daniel e a todos. Pastor Daniel Moreira, Paz do Senhor. Pai do Senhor aos companheiros, Pai do Senhor a todos amados. Pastor Adriano Teixeira, Paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, queridos. Que Muito Deus nos bem. abençoe. Bom, o tema do programa de hoje é derramamento do Espírito Santo. Eu quero contextualizar você que está nos assistindo, porque esse programa ele é o reflexo daquilo que é trazido na Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. A Escola Bíblica vai ao ar todos os domingos às 10 horas da manhã, pontualmente, e além de alguns meios que são transmitidos, alguns veículos são transmitidos, no nosso canal, no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, você acessa. Agora o convite é para você assistir a EBD, a Escola Bíblica Dominical, presencialmente nas nossas igrejas. Procure a Igreja Cristã Maranata mais perto da sua casa, no próximo domingo, 10 horas da manhã, marque esse encontro com Deus, vai lá, assiste a EBD, você vai receber uma bênção, eu tenho certeza disso. Mas o tema é derramamento do Espírito Santo e, no contexto da Escola Bíblica Dominical e também desse programa, nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Apocalipse, que é um livro que algumas pessoas têm um certo receio em ler, mas que de maneira muito clara, ao entrarmos no livro, e você vai entender como entrar, nós temos alcançado coisas maravilhosas, um tesouro inesgotável da direção do Senhor, da revelação do Senhor, daquilo que Deus tem feito. Eu vou começar pedindo ao pastor Sérgio para introduzir esse assunto, que é o nosso tema hoje, derramamento do Espírito Santo, no contexto do livro do Apocalipse que estamos estudando. Que derramamento do Espírito Santo, antes de mais nada, foi uma promessa estabelecida na palavra e o Senhor Jesus deixou isso muito claro, que ele voltaria para o Pai, como o fez depois da ressurreição de 40 dias, mas enviaria o seu Espírito Santo. Então, o derramamento do Espírito Santo é a presença de Deus, mas agora em Espírito, presença do Senhor Jesus conosco para realizar a obra de salvação, de resgate, para abençoar e conduzir o homem no caminho. No contexto de Apocalipse, Josias, é porque, como o livro de Apocalipse traz a história da igreja ao longo dos tempos, especialmente naquelas 7 cartas, nós vemos que houve e há também nos nossos dias momentos dificílimos para a igreja, especialmente no confronto à sua fé, a oposição à fé. E ninguém vence se não for pela ação do Espírito Santo. Não adianta eu conhecer a Bíblia, eu querer estudar o Apocalipse, desejar a bênção de Deus, se não for pela ação do Espírito Santo que está derramado, está sendo derramado sobre
todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Amém. Eu vou ler um texto da palavra no livro do Apocalipse, é interessante. Aliás, antes disso, nós temos isso, exatamente, nós temos esse material que está aí no ar, que você está vendo. Esse é um material amplamente divulgado pela Igreja Cristã Maranata e ele é um gráfico que apresenta de maneira didática e resumida, bastante resumida, a relação entre as 7 cartas do Apocalipse, as 7 operações do Espírito de Deus no livro do profeta Isaías e também as 7 parábolas do reino contada por Jesus. O Senhor Jesus ele profere essas 7 parábolas e você vê que há uma associação direta, uma a uma, em cada coluna dessa aí, na vertical, você vai vendo esse conteúdo e essa relação profunda. Nós estamos ainda começando a falar sobre esse assunto, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o capítulo 1, versículo 1, ou seja, o primeiro versículo do livro de Apocalipse, para que os pastores aqui comentem e que o pastor Sérgio já introduziu aqui o assunto, já fez a contextualização. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Muito bem, há alguns aspectos que estão aqui relatados nesse texto e que trazem para nós, apesar de ser ainda o primeiro versículo do livro de Apocalipse, abrem para nós a compreensão do objetivo do Espírito Santo, e Sérgio já colocou esse assunto de maneira muito clara, já começou a apresentar esse assunto de maneira muito clara, mas o objetivo do Espírito Santo, e a gente pode ver isso, refletir sobre isso agora em cima daquilo que está escrito na Bíblia. Daniel? Bem, queridos, a primeira expressão, a primeira frase do livro já aponta e já destaca o principal propósito. O livro tem vários propósitos, mas o principal propósito, um propósito central, está já apontado, destacado na primeira frase do livro: revelação de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, o Senhor Jesus, é uma revelação. Aí entra o que o pastor Sérgio falou agora há pouco sobre a operação do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo pode revelar a pessoa do Senhor Jesus. Então, esta revelação de Jesus, fica também claro no primeiro versículo, que ela não é para o mundo inteiro. É para aqueles que têm uma experiência de salvação, através da operação do Espírito Santo, que opera no coração do homem, porque diz assim: a qual Deus lhe deu a quem? A João, o apóstolo João, não João Batista, João que escreveu o Evangelho de João, para mostrar aos seus servos. A igreja que é batizada com o Espírito Santo, que tem a direção do Espírito Santo, o governo do Espírito Santo, o domínio do Espírito Santo. Isso é fácil falar, de governo, de domínio, de direção do Espírito Santo, mas é preciso viver isto. Porque se você viver essa experiência, então você vai viver um tempo profético que o livro chama de, já começa no primeiro versículo, chamar a atenção para esse tempo. As coisas que brevemente, é o breve venho, é o cedo venho, é o presto venho, é o ora vem Senhor Jesus. Então, o primeiro versículo, ele já descortina muitas coisas no livro. É interessante que esse versículo define o que é o livro, para quem é escrito e sobre o que ele fala. O livro é uma revelação, é a transcrição de revelação, e revelação é aquilo que, para se revelar, estava antes em oculto. E para mostrar aos seus servos, ou seja, para quem. Daniel falou sobre isso, e aí eu queria provocar aqui, Adriano,
Muitas vezes as pessoas se arvoram em explicar a Bíblia, em interpretar a Bíblia, em escrever sobre a Bíblia ou sobre aquilo que está na Bíblia. Mas a revelação é para o servo e a relação do servo com o Senhor é uma relação de total entrega. Então é isso mesmo? É preciso viver essa relação de total entrega para alcançar essa revelação? É verdade. Eu gostaria de destacar o seguinte: quando o texto fala para mostrar aos seus servos, isso diz respeito a um propósito estabelecido por Deus na eternidade. Deus tem ou não tem esse direito de mostrar quem Ele quiser? Porque nós estamos vivendo uma época que é a época de que todo mundo tem direito a tudo, todo mundo reivindica tudo. Então é como se até a vontade de Deus tivesse que estar debaixo também de princípios democráticos. Subordinada ao que nós achamos. E a vontade de Deus é soberana, a verdade absoluta, que a gente já tem discutido. Então, se o livro foi para mostrar aos seus servos, a única opção que o homem tem de penetrar nesses segredos é se tornar um servo de Deus. Então, o Evangelho de João, existe ali uma abertura. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas, quando entra em revelações mais profundas ainda para indicação do tempo que nós vivemos, que é o tempo do Kairos, isso só quem entende são os servos de Deus, que são aqueles que conhecem a profecia. Então isso é a vontade soberana de Deus. Se você quiser entender o livro de Apocalipse, é preciso se tornar um servo de Deus. Mas tem um segundo aspecto, que é o aspecto, como está aqui no texto, da vontade de Deus em mostrar aquilo que brevemente deve acontecer. Às vezes as pessoas têm pressa de entrar no livro de Apocalipse e, por certo, quem está nos acompanhando já reparou que esse versículo, nós temos falado sobre ele já tem uns 4 programas. E as pessoas falam assim, mas por que eles estão tão devagar, já deveriam entrar, avançar? Mas a palavra de Deus é um tesouro inesgotável, como o Josias falou aqui no início. Então, se nós vamos entrar em Apocalipse, nós temos que entrar de forma correta, que é seguindo a direção que o Espírito Santo pode nos fornecer. Então, o texto fala, por exemplo, das coisas que brevemente devem acontecer. Nós vamos falar isso por muitos e muitos programas ainda à frente. Porque as coisas que brevemente devem acontecer dizem respeito a um tempo que não é aquele tempo que nós estamos acostumados. Sabe, olha, em breve a gente vai dar uma saída, né? A gente usa muito isso, né? A gente não quer marcar uma época certa. Vamos nos ver em breve, né? Vamos nos ver em breve, tá? Mas vamos marcar. Algo incerto. Algo incerto. Quando o texto diz que brevemente devem acontecer, existe uma certa imprecisão na letra. Mas se nós seguirmos a profecia, aí nós vamos ver, e vai ser o assunto aqui talvez das próximas falas, nós vamos ver que não existe nada impreciso para quem entra na profecia, porque existem os marcadores proféticos para nos localizar dentro desse tempo de Deus, que é o que nós temos chamado nos últimos programas de Kairos. Então, brevemente deve acontecer, não é Deus jogando a coisa assim, deixando a coisa vaga para o seu povo, não. É o tempo do breve, que é o tempo que onde nós temos, quando nós temos um Deus soberano agindo para posicionar o seu povo dentro do Kairos. E aí, Josias, já dando sequência, quais coisas brevemente devem acontecer? Claro que a conclusão final dessas coisas é o arrebatamento da igreja, a volta do Senhor Jesus para levar a sua igreja. Mas o Adriano já usou a expressão marcadores proféticos. Sim. Como é que nós podemos identificar que esse momento final da história da igreja fiel neste mundo e da própria ação do Espírito Santo vai ser finalizado e a igreja vai ser arrebatada através desses marcadores? Ou seja, são fatos históricos ao longo dos anos e séculos que
estão já previstos na Bíblia, na palavra de Deus. E esses fatos históricos, quando você relaciona pela revelação do Espírito Santo com aquilo que está profetizado na Bíblia, você vai compreendendo. Jesus em breve vai voltar. Porque o retorno de Israel à sua pátria, o derramamento do Espírito Santo, os avivamentos de séculos atrás, as guerras, rumores de guerra, a morte de 1/3 das criaturas do mar, a poluição, problemas ambientais, as crises mundiais, a multiplicação do pecado. A volta de Israel à sua pátria. A volta de Israel são marcadores proféticos. Muito bem. Só um detalhe, Josias, é que para esse tempo profético, chamado de breve, como o pastor Sérgio falou, ele é identificado, a igreja identifica pela palavra revelada, o momento profético que ela vive. Ela só identifica se ela tiver o que o Adriano falou agora há pouco, o espírito de profecia. E para este tempo profético chamado de breve, o ministério desse período profético chamado de breve, ele só alcança a vontade de Deus se for pela revelação. Então, o ministério do breve, ou desse tempo profético chamado de breve, é o ministério da revelação. Isto é o ministério onde o Espírito Santo está tendo plena liberdade de revelar toda a vontade do Pai para este momento. Glória a Deus. Eu gostaria de pontuar uma coisa. Quando se fala as profecias, que nós precisamos ler Apocalipse do ponto de vista profético das profecias, isso precisa ser bem entendido, porque não é apenas o homem ouvir falar das profecias. Eu lembro que uma vez, numa determinada livraria evangélica, eu vi um livro assim, todas as profecias da Bíblia. Então se eu ler um livro como esse, eu estarei ciente das profecias, mas não é somente isso. É aquilo que, 2 versículos depois, vai falar: bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda as palavras dessa profecia. Não é apenas saber intelectualmente, é você viver, é você ter o espírito de profecia. Amém. Você ter o espírito de profecia, você precisa guardá-lo. Quando você guarda alguém, você se assegura, ou quando você tem a guarda de alguém, ou quando você guarda algum valor, você se assegura que aquilo não seja tomado. Então significa uma vida de proteção para que a palavra de Deus ela seja profética dentro de você. Então não é só intelectualmente. Por isso que entrar no livro de Apocalipse só se entra tendo o espírito de profecia, que é o Espírito de Deus. Glória a Jesus. Bom, vocês usaram a expressão marcadores proféticos. Eu vou fazer uma coisa. Está aqui de novo aquele quadro, tá, que está aparecendo para você. E eu quero chamar a atenção aqui para a igreja de Filadélfia. Filadélfia é a penúltima coluna que você tem aí, é a igreja em Filadélfia, ou a carta escrita à igreja de Filadélfia. Muito bem, volta para nós aqui a imagem. Uma vez isso estabelecido, eu quero perguntar para vocês, do ponto de vista de marcador profético, só como um exemplo, como é que a gente identifica os marcadores proféticos? O que marcadores proféticos são esses que dizem respeito à igreja de Filadélfia do ponto de vista profético? Sobre o principal foi o período de grandes avivamentos ao redor do mundo nos séculos XVIII e XIX. Então, avivamento, há relatos de cidades inteiras que foram batizadas, população de cidades, uma população inteira foi batizada com o Espírito Santo. Então, foram missões para todo canto. Então, esse avivamento, esse grande derramar do Espírito Santo, foi um marcador
profético relacionado à carta à igreja de Filadélfia. E que não cessou. Não. Né? Ele não cessou. Né? O Espírito Santo foi dentro do projeto de Deus esta experiência, porque no Evangelho, no livro de Atos, está até o texto aí, né? Uhum. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Aquilo Pedro está enfatizando, repetindo aquilo que o profeta Joel já falou lá no Velho Testamento. E que, obviamente, se aplica a esse momento que se iniciou no período de... É interessante porque a gente fala, se iniciou no período de Filadélfia. Nós estamos falando no aspecto profético. Se iniciou no período que profeticamente aponta para Filadélfia e que historicamente aponta para esse período de avivamento do Espírito Santo que vem até os nossos dias. É preciso você que está nos assistindo ter sempre em perspectiva essas duas coisas. Você tem o aspecto profético, que é apontado nas 7 cartas que João escreveu, há cerca de 2000 anos atrás, ou menos pouco que 2000 anos atrás, e que cada uma dessas igrejas descritas no Apocalipse dizem respeito a um período da igreja em toda a sua história. Tá? Então, os marcadores proféticos são os elementos que nos fazem perceber em que momento da história da igreja se cumpriu aquela profecia no Evangelho de João. É algo muito profundo, muito interessante. Aliás, é uma recomendação que a gente tem feito. Você tem uma Bíblia, seja ela impressa, seja ela num aplicativo de celular, num tablet, sempre que estiver assistindo um conteúdo nosso, tenha a sua Bíblia à sua mão para você ir lá conferindo, olhando direitinho todos esses textos. Só uma observação. E alguém pode perguntar assim, mas como é que eu posso viver o que está aqui? Você está convidado aí a um culto. Isso. Pela misericórdia de Deus, essa palavra aqui tem se cumprido nos nossos cultos cotidianos, pelos dons espirituais. A palavra, através da revelação do Espírito Santo, nós temos vivido isso. Glória a Jesus. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre, como resultado desse derramar do Espírito Santo, o que está acontecendo hoje que é testemunho nosso, que nós estamos participando, pela operação do Espírito Santo no meio da igreja. Quem que pode me... Além de tudo que nós já mencionamos, eu vejo que a principal ênfase é que o Espírito Santo está exercendo o governo, Josias. Tem sido falado sempre, especialmente pelo pastor Gedeuti, que o que o Espírito Santo está fazendo independe do homem. Ele não está pedindo licença. Ele quer tomar conta de tudo. Está tomando conta de tudo. É o mergulho nas profundezas das águas do Espírito Santo e ele é quem revela. E a nós cabe seguir. Então, é uma outra evidência. E a ênfase, né, Sérgio, queridos, desse texto aí são os dons espirituais. Que ali fala de profecia, fala de visões, fala de sonhos. Então, a igreja, nesta hora, neste momento do breve, né, do breve venho, esse momento profético, esse momento onde há um espírito de profecia agindo, ela tem que viver essa experiência diariamente dos dons espirituais. Amém. Eu vou ler aqui Apocalipse 3:8, que está dentro do contexto da carta à igreja de Filadélfia, para vocês comentarem. Diz assim: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Que comentário que vocês podem fazer acerca desse texto? Nós estamos falando de marcadores proféticos. E quando a gente fala de marcador profético, tem um que se sobressai, que é o derramamento do Espírito Santo, como os companheiros estão falando aqui. Mas alguém pode falar assim, mas o derramamento do Espírito Santo aconteceu desde Pentecostes. Por que então vocês estão falando de Filadélfia, que é justamente esse versículo, que está dentro da carta a Filadélfia? E aí,
nós nos lembramos, tem sido falado em nosso meio, que a palavra de Deus fala de 2 tipos de chuva. A chuva temporã, que é aquela que preparava a terra para ser semeada, para a semente germinar, que nos remete a Pentecostes. A igreja tinha um trabalho a se iniciar ali. E a chuva serôdia, que é a chuva que vai preparar a terra para a colheita, do momento final. Nós temos entendido que os grandes avivamentos do século XVIII e XIX, aquele período ali da Revolução Industrial, na Inglaterra, principalmente na Europa, marcam o período da chuva serôdia. Aquilo que Oséias falou, e é um convite a todos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá. Já é um anúncio da volta de Jesus, como a chuva serôdia. Ele virá como a chuva serôdia. Então esse é o momento do derramamento do Espírito Santo de Deus para a colheita, né? Em profusão, preparando um povo para subir. E por isso que nós temos vivido um período que se inicia claramente lá em Filadélfia e que se estende até os dias atuais com uma operação poderosa do Espírito Santo em nosso meio. A porta está aberta. Ninguém a pode fechar. Esse é o convite que está sendo feito a todos que querem entrar no mistério de Apocalipse. E o segredo de vencer, de perseverar, de ser fiel até o fim, é guardar a palavra, Amém. a doutrina. Amém. Eu vou ler aqui um último texto. João 16:13 diz o seguinte: Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de Amém. vir. Glória a Jesus. Bom, a gente tem que caminhar para o final aqui, em função do tempo, mas eu acho que esse texto fecha muito bem, e até de maneira didática, tudo aquilo que nós falamos É isso aqui. mesmo. Eu vou pedir ao pastor Daniel para trazer uma palavra para quem está nos assistindo. Queridos, a Bíblia nos garante, os marcadores proféticos estão todos diante de nós, que em breve o Senhor Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. E Ele a levará para morar com Ele, nas mansões celestiais, numa vida eterna com Deus. Mas enquanto aguardamos esse grande dia, desfrutamos da presença gloriosa do Espírito Santo, que é quem guarda, guia, consola e fortalece o homem na sua caminhada rumo à pátria celestial. Glória a Jesus. Muito Amém. bem. A gente então está encerrando mais uma edição desse programa. Eu quero me despedir dos companheiros aqui com a paz do Senhor Jesus. Josias, Pai do Senhor, Pai do Senhor a paz do todos. Senhor a Senhor. todos. Muito bem. A gente está chegando ao final desse programa. Se Deus quiser, na semana que vem a gente está de volta com mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Deus abençoe, a paz do Senhor. Plano profético da Igreja nas 7 cartas do Apocalipse. Uma série que aborda o aspecto histórico e profético das 7 cartas do Apocalipse. Disponível no canal do YouTube oficial da Igreja Cristã Maranata.